Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Eu vos saúdo nesta noite com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bom estar aqui uma vez mais com os irmãos. A gente sabe que tem um grupo de irmãos que não podem participar do culto devido ao motivo que eles fazem parte do grupo de risco. Tem aqueles que são idosos e tem aqueles que preferem esperar um pouco mais. Mas louvamos a Deus por você que está aqui nesta noite. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Convido você que na sua cabeça fechar os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus. Vamos fazer uma oração de confissão de pecados e também uma oração de consagração. Ora nesse instante. Vou te dar um minuto para você fazer esta oração de confissão de pecados e também de consagração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pecados de pensamentos, palavras, pecados de obras, pecados de omissão. Clamamos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Nesta noite, Senhor, nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor para oferecer ao Senhor um culto de louvor e adoração. Receba nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Fale conosco, Senhor, por intermédio da sua palavra. Abençoe o teu povo nesta noite. É o que nós te pedimos e oramos com ações de graças em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém. Podemos assentar. A sua palavra para o ministério de louvor da nossa igreja. Pode saciar a sua sede. Amém? Vamos colocar
Glória a Deus. Gostaria de convidar você agora, a uma vez mais, incline a sua cabeça, feche seus olhos. Faça uma oração de uma doxologia. É o que Paulo fez em Romanos capítulo 11, versículo 36. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Depois de Deus ter, depois de Paulo ter falado de assuntos tão importantes, ele termina estas passagens com uma doxologia. Doxologia é uma linguagem bem simples, é uma oração cantada, é um atributo de louvor ao nosso Deus. Então, nesse instante, se renda na presença dele, mas faça isso de forma espontânea, diante de tudo aquilo que o Senhor Deus
feito por nós e por intermédio de nós. Adore a Ele nesse instante. Pai querido, nosso Pai, receba o nosso louvor nesta noite. Receba a nossa adoração nesta noite. Receba a nossa gratidão nesta noite. Tu és o único Deus que é digno de receber, hoje, para todo sempre, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Levante as suas mãos se você puder e diga glória a Deus o Pai, diga glória a Deus o Filho, diga glória a Deus o Espírito Santo. Aplauda o Rei da glória, aplauda o Rei da glória. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Convido você a deixar o seu lugar e trazer até o gasofilaço a sua oferta, o seu dízimo. Faça isso como expressão de gratidão ao Senhor nosso Deus. Convido o presbítero Denilson para estar orando. Pode se assentar, mesmo assentado, vamos orar. O presbítero Denilson vai estar pedindo a Deus a bênção para os dizimistas, para os ofertantes, que também vai estar pedindo a Deus a bênção para que Ele possa abençoar os dízimos, como também as ofertas. Pai do Senhor, igreja, amém? Convido os irmãos mais um pouquinho a se levantar, por favor, em nome de Jesus. Estenda as mãos, vamos estar orando para os dízimos da oferta. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Irmão, Senhor, todo o dízimo e a oferta do teu povo, Pai, que foi depositado, Pai, sobre o teu altar. Por isso eu te peço também nessa noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, todos aqueles que dizimaram e ofertaram nessa noite. Abençoa todos os dizimistas e ofertantes da tua casa. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa os teus filhos em todas as áreas, meu Pai. E aqueles também que não puderam, Pai, nessa noite, contribuir com a tua obra. Eu te peço, meu Pai, que dê uma nova oportunidade para eles que eles possam também, Pai, ofertar e dizimar na tua casa. Assim, Pai, eu te peço nessa noite, te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar? Queridos, nós queremos nesta noite apresentar os nossos visitantes
Com muita alegria nós recebemos nessa noite meu amigo de longa data, Dirceu. Que Deus te abençoe, querido. Uma alegria tê-lo conosco. Ele que é o proprietário da Betel. Sou cliente da Betel há uns 300 anos já. Seu filho Bruno, Deus te abençoe. Alegria tê-lo conosco. A sua filha também, Deus te abençoe. E tem mais pessoas, não tem? Que estão acompanhando vocês. O casal, Deus abençoe vocês. Qual o nome do casal? Fábio e Gabriela, sejam bem-vindos, alegria tê-los conosco. E o nome da sua filha, Dirceu? Tamires, Deus te abençoe, Tamires. Gabriela e Fábio, nome bonito, Fábio. Fábio é uma abreviação de Fabiano, vem do latim, portanto seu nome é Fabiano, tá? Seja bem-vindo, Fabiano e Gabriela. Quem mais está acompanhando vocês? Tem mais alguém? Não, né? Deus abençoe. Qual é o nome do casal? Rodrigo e Fernanda. Deus abençoe, Rodrigo, Fernanda. E qual é o seu nome, querido? Rony. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, tá? Uma alegria muito grande tê-los conosco nesta noite. Vamos dar as boas-vindas a eles. Os irmãos se lembram como que dá as boas-vindas depois de quase 5 meses sem cultos aqui na igreja? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama vocês e é de todo o coração. Não vou pedir para ninguém apertar a mão e nem dar um abraço, porque não está podendo, né? Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Nós estamos numa série de pregações, a carta de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 13. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 13. Vamos nos colocar em pé uma vez mais? A partir do versículo 1 até o versículo 13, Tiago capítulo 2. Após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, ok? Muito bem, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tens os trajos de luxo, e lhes dissestes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e dissestes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, entretanto, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Podemos assentar? Quero pensar com você nessa noite a respeito do seguinte tema: não se deve fazer acepção de pessoas.
Só para a gente recapitular, semana passada nós concluímos o capítulo 1, e hoje nós estamos entrando no capítulo 2. No capítulo 1 nós aprendemos a partir dos versos 2 até os versos 4. Tiago nos ensina ali o propósito, ele fala sobre o propósito das provações. As provações, elas têm a sua origem, a sua fonte em Deus, e Deus utiliza de provações porque são formas de Deus trabalhar em nós e através de nós. As provações, elas nos aproximam de Deus. A gente se torna mais dependente de Deus. As provações, elas forjam o nosso caráter. É uma forma de Deus moldar o nosso caráter, de nos aperfeiçoarmos e de nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus. A partir do verso 5 até o verso 11, Tiago nos ensina que para lidar com provações, nós precisamos de sabedoria. Porém, a palavra sabedoria ali não é a ideia de sabedoria no sentido de conhecimento intelectual, sabedoria humana, e sim a sabedoria divina, que é a ideia de ver as coisas, analisar as coisas sob a ótica, a perspectiva de Deus. Portanto, em momentos de provações, a gente precisa de ter sabedoria. Por quê? Porque a nossa tendência natural e lógica é murmurar, reclamar. Então a ideia de Tiago ali é a ideia de nós extrairmos lições das provações. Ou seja, o que eu posso aprender com essa provação, com esse sofrimento, com essa tribulação? O que Deus quer me ensinar? Quais lições posso extrair? A partir do verso 12 até o verso 15, Tiago faz uma distinção de provações e tentações. Provação vem de Deus, origem Deus, fonte Deus. Tentações vêm de nós mesmos, da nossa natureza caída, nossa natureza adâmica. Nós somos libertos do poder e do domínio do pecado, mas não fomos libertos da presença do pecado ainda. A tentação, ela pode vir também do mundo, das propostas indecentes e tentadoras e desafiadoras do mundo, e a tentação também ela pode vir do diabo. A partir do verso 16 até o verso 18, o argumento de Tiago é que Deus, Ele é o autor do bem. Toda boa dádiva, todas as bênçãos que nós recebemos provém de Deus. Ou seja, Deus é a fonte da bênção, Deus é a fonte de todas as coisas boas que acontecem com a gente. E Deus não é o autor do mal moral, Deus é o autor do bem. A partir do verso 19 até o verso 15, Tiago fala sobre que não devemos ser simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Vocês devem se recordar que Tiago estava escrevendo para judeus convertidos ao cristianismo, portanto, pessoas que eram especialistas, peritos na lei do Antigo Testamento, mas eram pessoas que não estavam vivendo aquilo que eles sabiam. A partir do versículo 26, o 26, Tiago fala da falsa religião, que é a ideia de um falso culto, uma falsa adoração. E no verso 27, Tiago fala sobre a verdadeira religião, o verdadeiro culto, que é a ideia de cuidar dos necessitados. Na época, viúvas e órfãos, mas num contexto de hoje, conforme explicamos semana passada, hoje a gente sabe que tem muita viúva que são ricas, né? O contexto da época era diferente. Mas é a ideia de cuidar dos necessitados, dos pobres, é a ideia de cuidar uns dos outros. Bom, tendo dito isso, quero chamar a sua atenção então para o texto que nós temos em apreço nesta noite. Chama a sua atenção para o verso 1. Olha o que Tiago diz no verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Meus irmãos, antes de propriamente entrar também nessa prédica, nesse texto que nós vamos meditar hoje, Tiago, ele apresenta pelo menos 4 razões ou 4 motivos pelos quais nós, os cristãos, não devemos fazer acepção de pessoas. O primeiro motivo, a primeira razão está no versículo 5. Tiago argumenta que Deus aceitou muitos pobres no seu reino como seus filhos. A segunda razão está nos versos 6 e 7.
Os ricos muitas vezes perseguem os cristãos. E depois nós vamos explicar isso aqui, tá? E a terceira razão, versículos 8 até o versículo 11, é que ser parcial, é isso que Tiago vai nos ensinar nessa noite, é uma atitude que viola a lei do amor, a lei de Cristo. E por fim, o quarto e último motivo, a quarta e última razão que Tiago argumenta aqui, pelas quais nós não devemos ser parciais, tomar partido, fazer acepção de pessoas, é que Deus julgará aqueles que transgredirem essa lei. Versículos 12 e 13. Que lei? A lei de discriminar, de tratar as pessoas, a fazer julgamentos errados, a lei de fazer acepção de pessoas. Bom, no versículo 1, nós vemos aqui Tiago, ele nos ensinando que nós não devemos preferir as pessoas por causa das riquezas, aparência, raça, posição ou status social. Nós não devemos fazer distinção entre as pessoas, porque o que estava ocorrendo aqui, o que estava acontecendo? Esses cristãos, em sua grande maioria, pobres, e vocês devem se recordar que nos primeiros 3 séculos da era cristã, a boa parte dos cristãos, boa parte daquelas pessoas que faziam parte daquelas comunidades cristãs, eram em sua grande maioria de pobres, uma minoria de ricos, mas em sua grande maioria a igreja era formada por pobres. E o que estava ocorrendo aqui? Estava havendo acepção de pessoas, e Tiago vai argumentar isso a partir do verso 2. E aí, no verso 1, Tiago usa aqui a figura do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz Senhor da glória. Por que ele usa esse argumento, Senhor da glória? Nosso Senhor Jesus Cristo é o único lugar que você vai encontrar no Novo Testamento essa expressão. Por quê? Porque se estava ocorrendo nessa igreja, se estava acontecendo acepção de pessoas, discriminação, preconceito, os pobres, as pessoas sendo menosprezadas, ele usa então o exemplo do Senhor Jesus. Por quê? Filipenses capítulo 2 é o argumento do apóstolo Paulo. Ele gasta ali boa parte daquele capítulo para falar de Jesus, que ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua majestade, ele se esvaziou de si mesmo, e ele se encarnou, ele se tornou homem, ele habitou entre nós. Se Jesus Cristo abriu mão da sua glória, da sua majestade, se ele se esvaziou de si mesmo, se ele veio habitar entre nós, por que nós, meros mortais, como dizia um amigo meu, por que nós então fazemos acepção de pessoas? Por que nós fazemos acepção de pessoas? Julgamos pela aparência, ou pela raça, ou pela posição, ou pelo status social, ou pela riqueza de uma pessoa. Então esse é o argumento de Tiago aqui. Não é compatível com os cristãos, não é compatível com a fé cristã nós fazermos acepção de pessoas, termos preferências, aquelas chamadas panelinhas, grupinhos, tratarmos um determinado grupo de uma maneira e um outro determinado grupo de outra maneira. Ou seja, eu trato fulano de tal de uma maneira, por causa do seu status social, por causa da sua posição, das suas riquezas, e trato uma outra pessoa por ser pobre de outra maneira. Então é isso que esse texto vai combater nessa noite. Chama a sua atenção para os versos 2 e 4. 2 e 4. 2, 3 e 4, melhor dizendo. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe dissestes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e dissestes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrato dos meus pés.
É muito importante dizer que, naquela época, nós estamos falando do ano 45 até o ano 49 da era cristã. É bem provável que esse livro foi o primeiro livro do Novo Testamento. O evangelho estava bem restrito ainda a Jerusalém, a Judéia. Então, Tiago usa aqui o termo sinagoga. Por quê? Porque nos primeiros séculos, no início, os cristãos, eles se reuniam no templo. Depois, sinagoga. E depois eles se reuniam em casas. Século I, século II, século III. Somente após a conversão de Constantino, aí sim a igreja começou a se reunir em templos. Então por isso que Tiago usa essa figura de sinagoga, e porque o público de Tiago era de judeus convertidos ao cristianismo. Mas contextualizando, imagine você na sua Bíblia, aí deve estar a palavra exemplo no verso 2. Imagine você entrar na nossa igreja, na nossa comunidade, uma pessoa rica e uma pessoa pobre. É isso que Tiago está dizendo aqui nos versos 2, 3 e 4. Aí ao rico, a gente dá a ele um tratamento diferenciado. A gente dá a ele o melhor tratamento. Mas ao pobre, a gente, como diz o paulista, a gente olha para ele mais de segunda, né? A gente não dá aquela devida atenção para ele, a gente não dá aquela devida atenção mesmo, eu creio que é a palavra mais apropriada. Mas ao rico, a gente dá uma atenção especial. E o argumento de Tiago aqui é que se nós fizermos isso, nós estamos fazendo julgamentos com critérios errados. A nossa motivação é errada. Parafraseando, o que Tiago quer dizer aqui é que nós estamos fazendo um julgamento injusto e também parcial. Ou seja, estamos tendo preferências. Sabe, irmãos, nós nunca deveremos tratar as pessoas por aquilo que elas têm, e sim por aquilo que elas são. E nós temos essa tendência natural, porque ainda temos essa natureza caída, essa natureza adâmica. Conforme eu disse anteriormente, fomos libertos do domínio e do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Então, a gente tem essa tendência de puxar a sardinha, como diz o mineiro, para o lado A, em vez do lado B. Por quê? O lado a pessoa é uma pessoa de classe alta, uma pessoa que tem uma posição, é uma pessoa que tem status na sociedade. Então nós temos essa tendência de sermos inclinados a dar a essa pessoa um tratamento diferenciado e especial. Já outra pessoa, por ser simples, humilde, pobre, a gente acaba muitas vezes ignorando, desprezando, menosprezando, dando um tratamento irrelevante. E isso é pecado. E é isso que Tiago está combatendo aqui. E ele usa essa figura de homens, né, entrando na sinagoga com anéis, porque naquela época era muito comum o judeu usar anel. Mas o judeu pobre, ele usava um anel, contextualizando, como se fosse uma bijuteria. Mas o judeu rico, ele usava anel de ouro. E era muito comum eles usarem vários dedos, porque era sinal de status, era como se fosse uma ostentação. Você já olhava para aquela pessoa e sabia que ele era um homem rico, uma pessoa de posses. Então Tiago usa essa figura aqui, de um homem rico entrando na igreja e de um homem pobre. E o homem rico recebe um tratamento especial, lugar de honra, lugar de destaque. Já o pobre chega na comunidade, na igreja, fica em pé aí, fica no chão, fica em qualquer lugar. Irmãos, para Deus não existe rico e nem pobre. Para Deus não existe classe social.
Para Deus não existe essa questão de cor, não importa se você é branco, negro, azul, amarelo, não importa se você tem uma conta bancária gorda ou magra. Gálatas capítulo 3, versículo 28, é o argumento do apóstolo Paulo, que em Cristo todos nós somos iguais, homens e mulheres, escravos e senhores de escravo, não, judeus e gentios. Não existe distinção. Paulo é o argumento dele em Efésios, se não me falha a memória, capítulo 3, versículo 14, que o muro que nos separava, ele caiu por terra, porque lá em Jerusalém tinha um muro que separava judeus e gentios, tinha o átrio dos gentios, tinha o átrio das mulheres. Eles não tinham acesso ao lugar, se assim podemos dizer, especial. Mas em Cristo tudo isso foi derrubado, caiu por terra. Nós não podemos fazer distinção por causa da cor, da raça, do status social. Independente de quem entrar na comunidade, tem que receber o mesmo tratamento. Isso não se aplica somente num contexto de igreja. Isso se aplica a todas as áreas da vida. Somos uma comunidade. Não existe ninguém mais importante ou menos importante para Deus. Aqui na igreja, uma das coisas que a gente fez já tem um bom tempo, a gente não tem mais, não por causa da pandemia, já tem anos, acho que uns 2, 3 anos, né? Que a gente desativou o púlpito. E o meu próximo passo agora é desativar essas cadeiras aqui e colocar cadeiras iguais. Por que os pastores têm que receber tratamentos diferenciados? Claro que devemos honrar os nossos pastores, respeitar, isso são princípios bíblicos. Mas uma das coisas que a gente fez há alguns anos atrás é desativar o púlpito, e os presbíteros, evangelistas, pastores ficam no meio da comunidade. Porque na presença de Deus não tem essa questão de clero e leigo. Esse é o argumento do apóstolo Pedro, que todos nós somos sacerdotes, é o sacerdócio universal, todos nós temos livre acesso à presença de Deus, é a ideia de igualdade. Então esse é o argumento de Tiago aqui nos versos 2, 3 e 4. E esse ano é um ano de eleições, não sei, devido à pandemia, mas é muito comum os políticos, deputados, prefeitos, nos procurarem. Eles vêm às nossas igrejas e eles querem um tratamento diferenciado. E já há algum tempo também, já tem 2 ou 3 eleições que nós decidimos aqui de não darmos oportunidades para político. Vamos recebê-los como recebemos qualquer outra pessoa. Ele pode ser político da porta para fora. Aqui na igreja nós temos uma médica, mas ela é médica da porta para fora. Nós temos engenheiros aqui, Ricardo é engenheiro, o Tiago é engenheiro, o Rodrigo é engenheiro. São engenheiros da porta para fora, aqui dentro são iguais. Não existe essa coisa de maior, menor, superior, inferior. Me lembro uma vez, em 1997, eu era o líder do Ministério de Louvor da nossa igreja em Lajinha. Nunca cantei, nunca toquei, sou desafinado, desarranjado, desarrumado. Mas eu era o pastor do Ministério de Louvor naquela época. A gente tinha uma igreja de aproximadamente 600 membros naquela época. Então eram pastores para cada ministério, para cada rede. E nós tínhamos um médico na igreja, lembra do Dr. Jorge, Simone? E ele fazia parte do Ministério de Louvor. Quando eu assumi o Ministério de Louvor, ele é um grande amigo, é um cara muito especial. Ele recebia um tratamento diferenciado, porque ele era médico, Dr. Jorge. Aí, quando eu assumi o Ministério de Louvor, e nós tínhamos a Cleide, que era secretária da educação da nossa cidade. Uma das primeiras coisas que eu falei, olhei para ele, olhei para ela, falei, olha, você pode ser secretária de educação. E ela era minha chefe na época. Eu trabalhava na prefeitura e ela era minha chefe na secretaria de educação. Falei, você pode ser minha chefe lá na prefeitura, você pode ser secretária de educação na prefeitura, e o senhor pode ser médico lá no hospital, mas aqui ninguém vai chamá-lo mais de médico
e de secretária. Aqui nós somos irmãos. Aqui não tem essa coisa de status. Isso tem que ficar da porta para fora. No reino de Deus, irmãos, todos são iguais. Esse é o argumento aqui de Tiago nos versos 2, 3 e 4. Chama a sua atenção para o versículo 5. Olha o que Tiago diz aí no verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam. Você deve se recordar que eu falei em semanas anteriores. Domingo passado a gente voltou ao nosso primeiro culto, né? Mas antes a gente estava fazendo no modelo online. Boa parte das comunidades, como nós já dissemos, né, das igrejas que estavam fora de Jerusalém, e Tiago escreve aos cristãos judeus, aos judeus convertidos ao cristianismo fora de Jerusalém, que é chamado de diáspora ou dispersão, que era aquelas 12 tribos, né, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, As, José e Benjamim, fora de Jerusalém. Então eram comunidades espalhadas pelo Império Romano, e a maioria dos cristãos eram pobres, escravos, órfãos, viúvas por causa das guerras, soldados, artesãos, que mais? Camponeses. Eram pessoas simples, humildes. A ideia aqui, irmãos, não é que Deus escolheu só os pobres, porque a gente vai ver, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, pessoas de uma classe alta. Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, eram ricos. Por exemplo, Jó. Jó era quem é o homem mais rico do mundo hoje? Bill Gates? Jó era o Bill Gates da época. Era o homem mais rico do mundo, né? Davi, Salomão, na época do auge, do ápice do Império Romano, o Império de Israel. Israel era como se fosse os Estados Unidos nos dias atuais, a nação number one, mais rica, mais poderosa do mundo. No Novo Testamento a gente teve Nicodemos, José de Arimateia, Lídia, aquela vendedora de púrpura. Portanto, nós tínhamos também Gaio, lá da cidade de Corinto. Quando Paulo volta de Éfeso, ele passa em Corinto, ele fica 3 meses na casa de Gaio, e ele escreve a carta de Romanos. Também era um homem rico. Não é essa a ideia aqui, não é pecado ser rico, muito pelo contrário. Agora, é muito importante dizer nessa noite também, que se você quer ser rico, você precisa trabalhar, estudar e se qualificar. Jesus Cristo nunca prometeu riqueza, você não vai encontrar isso no Novo Testamento. Ele prometeu salvação, muito diferente do que é pregado em muitos redutos chamados evangélicos. Essa teologia maligna, diabólica, essa falsa teologia da prosperidade, não tem respaldo, não tem suporte, não tem base bíblica. Isso não é nem um equívoco teológico, é uma heresia. Não é isso que a gente vê nas cartas paulinas, nas cartas gerais. Não é isso que a gente vê nos primórdios do cristianismo. Então Tiago diz aqui que Deus escolheu os pobres, porque entre esses pobres estava tendo também preconceito, discriminação. Chegava um rico na igreja, recebia um tratamento diferenciado. Contextualizando, chegava um pobre, um tratamento diferenciado, mas no sentido negativo, pejorativo. Aí Tiago diz aqui no verso 5, que eles eram pobres financeiramente falando, mas Tiago diz que eles eram ricos na fé e herdeiros do reino de Deus. Deixe-me dizer algo para você nesta noite. Você até pode ser pobre financeiramente falando, mas segundo a palavra de Deus, e Tiago escreveu, sendo inspirado pelo Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, você é rico na fé, e você é herdeiro do reino de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa é você ser pobre porque você é vagabundo, porque você é preguiçoso. São coisas totalmente diferentes. Outra coisa é a pessoa ser pobre porque ele
sei lá, devido às circunstâncias, um conjunto de coisas, mas o camarada é trabalhador, é sujeito homem, como diz um amigo meu, é cabra macho. São coisas diferentes, distintas. Então não é pecado ser pobre. E esse é o argumento de Tiago aqui, que Deus escolheu os pobres, podemos até ser pobres, financeiramente falando, mas somos ricos no sentido de sermos herdeiros de Deus e ricos na fé. E é isso que Paulo também fala lá em uma das suas cartas, 1 Coríntios capítulo 9 ou capítulo 8, quando ele diz que que Cristo se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Não é rico material, tá? O contexto ali não tem nada a ver. Nós já pregamos essa série aqui, princípio de generosidade. Mas ricos no sentido de sermos herdeiros do reino de Deus. Amém? Chama a sua atenção agora para os versículos 6 e 7. Olha o que Tiago diz nos versos 6 e 7. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Você deve se recordar que até o ano 55, ano 60 da era cristã, até o ano 60, os cristãos, eles eram perseguidos somente pelos judeus. E eles não eram perseguidos pelos romanos. Por quê? Porque na cabeça dos romanos, o cristianismo era uma ramificação do judaísmo. E o judaísmo era uma das religiões toleráveis pelo Império Romano. Então o cristianismo, na cabeça de todo romano, na verdade era uma ramificação do judaísmo. Somente a partir dos anos 60 e principalmente no ano 64 da era cristã, quando houve aquele incêndio em Roma, aí sim que a perseguição ela ganhou forma, se assim podemos dizer, e aí sim os romanos também começaram a perseguir os cristãos. Isso começou com Nero, depois houve também com Domiciano, depois com Décio, Diocleciano, Trajano e tantos outros imperadores. E só cessou com a conversão de Constantino, porque no ano 312 teve o Edito de Milão, que era um edito de tolerância ao cristianismo, ou seja, passou a ser uma religião credenciada. E com o edito de Tessalônica de 381, com o imperador Teodósio, aí o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Aí que começou os nossos problemas. Porque nos primeiros 3 séculos o camarada se convertia por convicção. Aí a partir dali já era por conveniência, não era mais por convicção. Mas isso é assunto para um outro dia, tá? Então o argumento de Tiago aqui é que os ricos, e é muito importante dizer que esses ricos aqui provavelmente eram judeus. Esses judeus estavam perseguindo judeus ricos, perseguindo judeus que tinham convertido ao cristianismo. Aí o que Tiago diz aqui? Que eles não somente perseguiam os cristãos, mas eles desprezavam também o nome do Senhor Jesus. Eles blasfemavam, falavam mal de Cristo, denegria a imagem de Cristo, dizia que Cristo era um impostor. Eles falavam mal de Cristo mesmo, eles amaldiçoavam o nome de Cristo, porque para eles, para os judeus, Cristo era um falso profeta, era um impostor, um falso mestre. Então eles perseguiam os cristãos, falavam mal do Senhor Jesus, blasfemavam contra o Senhor, e não obstante a tudo isso, quando chegavam na comunidade, e Tiago usa o termo exemplo, mas muitos estudiosos, eles entendem que isso é possível que tenha acontecido mesmo, nessas igrejas, de pessoas entrarem nas comunidades, pessoas de classe alta, e receberem um tratamento diferenciado.
Então Tiago diz aqui, olha, essas pessoas perseguem vocês, maltratam vocês. É claro que isso não se aplica a todos os ricos, ao contexto de hoje, porque a gente sabe que hoje tem ricos que são pessoas generosas, humildes, simples. Eu conheço vários, e a gente sabe que tem muito pobre, que é nariz empinado, orgulhoso, arrogante, soberbo. Tem pobre que ele tem que morrer pobre. Eu não estou fazendo apologia à pobreza, tá, irmãos? Porque tem pobre que, se ele subir numa caixa de fósforo, ele quer dar discurso. Tem pobre que, se ele crescer na vida, a primeira coisa que ele faz, ele já quer mudar o círculo de amizade. Não posso ser amigo do fulano de tal, Beltrano, Ciclano, porque eles não estão no meu nível. Né? E ele acaba desprezando as pessoas que, no momento de prova, de tribulação, na hora de roer o osso mesmo, estava com ele. Então esse é o argumento de Tiago aqui. Não é que Tiago é contra a riqueza, não é que Tiago é contra os ricos, mas o argumento de Tiago, peraí, vocês estão sendo incoerentes. Esses ricos que vocês dão um tratamento diferenciado, um tratamento VIP, um tratamento especial, eles estão perseguindo vocês, eles maltratam vocês, e eles até levam vocês nos tribunais com acusações, com várias acusações. Eles ainda blasfemam o nome do Senhor, irmãos. Contextualizando, isso muitas vezes não acontece com a gente. A gente muitas vezes machuca, fere, ofende as pessoas que mais nos amam na vida. Pessoas que na hora da prova, da tribulação, na hora da angústia, estão lá lado a lado. Aí quando a gente cresce na vida, quando a gente começa a achar que é alguma coisa, porque na verdade nós não somos nada, tudo é pela graça, tudo é a graça de Deus, e a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Aí a gente começa a achar que é alguma coisa, a gente começa então a mudar as pessoas, mudar no sentido de mudarmos o nosso círculo de amizade, a gente começa a menosprezar aquelas pessoas que estavam com a gente, pisar naquelas pessoas, ofender aquelas pessoas. Então Tiago está dizendo aqui, olha, vocês estão sendo incoerentes, injustos, parciais. Vocês são a eclesia de Deus, a comunidade, a igreja. Vocês são uma família, vocês são o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, pedras vivas. Vocês têm que se unirem. Vocês são a irmandade. Vocês não podem ter entre vocês tratamentos diferenciados por causa de status social, por causa de posição, riqueza, aparência, raça. Não, o tratamento tem que ser igual. E muitas vezes vocês estão tratando pessoas, dando um tratamento especial, VIP, gente que está ofendendo, magoando, ferindo vocês, e vocês estão dando um tratamento secundário e irrelevante para pessoas que estão com vocês no dia a dia. Irmãos, nós não podemos ser injustos, não podemos ser parciais. Independente de quem é a pessoa, nunca vou me esquecer. Houve uma época lá em Lajinha, que a nossa igreja, nessa época eu era assessor do prefeito da cidade. E vocês devem saber por que eu não gosto de política, né? Porque a minha cidade é uma cidade que respira política. E eu então tive alguns traumas na época. Graças a Deus, saí da minha cidade, todos aqui sabem, né? Vocês já foram na minha cidade várias vezes. Saí de cabeça erguida pela porta da frente, e graças a Deus sou uma referência naquela comunidade. Mas eu me lembro que teve um culto lá, que era o aniversário do prefeito da cidade. O prefeito da cidade era um dos pastores da nossa igreja, ele era pastor auxiliar, pastor Ilmar Sattler César, e eu me lembro como se fosse hoje. O pastor Ilmar falou assim: Fabiano, você é a única pessoa aqui que vai ter coragem de falar isso para os deputados. Você vai ficar aqui na porta do púlpito, na entrada do púlpito, e você não vai deixar os deputados que são pagãos, né, ímpios, incrédulos, subir no púlpito e assentar aqui. Eu me lembro
que alguns deputados chegaram. Aí quando eles foram subir, eu falei: senhores, aqui está reservado somente para pastores, o lugar de vocês é ali. Tinha um lugar para eles, né? Alguns sabem quem eu sou, aquela velha história, né? Sabe com quem que você está falando? Eu falei: sei. Aí eu falava assim: sabe com quem que você está falando também? Eu sou o ministro da casa de Deus aqui, eu estou com autoridade. Eu quero que chame o prefeito. Não, aquilo não é prefeito, aquele é pastor. Ele é prefeito lá na prefeitura. E eu me lembro que um ficou tão nervoso que ele saiu, e um diácono me contou, ele pegou um cigarro, fumou, e depois ele voltou, falou: eu exijo. Eu falei: olha, o senhor pode exigir. Lá na Câmara dos Deputados em Belo Horizonte, ele era deputado estadual, me fugiu o nome dele, ele faleceu alguns anos atrás. Mas aqui não. E eu tratei todos de um modo igual. Chegava aqueles pastores simples, da roça mesmo, né? Aqueles terninhos bem batidos. Aí já arrancava a credencial. Eu falei: não, querido, eu te conheço, eu sei que você é um ministro de Deus, aqui é o seu lugar. Aí um virou assim, um deputado que estava pertinho, né? O púlpito estava aqui e estava ali, e eu dei uma saída. Aí quando eu passei, um falou assim: vê se pode. Olha quem está lá em cima. E apontou o dedo para esse irmãozinho simples. E eu aqui embaixo. Eu olhei para ele, não falei nada. Mas só pensei, falei comigo mesmo: aqui não. Irmãos, tratamento igual. Essa é a tese de Tiago aqui. Não é porque a pessoa tem status que a gente tem que mudar o nosso comportamento, mudar a nossa maneira, nossa forma de tratar as pessoas. Chama a sua atenção para o versículo 8. Olha o que Tiago diz aqui. Versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a escritura, melhor dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Note você que Tiago, ele usa aqui a lei régia. O que seria essa lei régia? Em outras versões deve estar aí a palavra real. É a ideia de a lei superior. A lei régia é a lei superior a todas as outras leis, melhor dizendo. E o que seria então essa lei? É a lei do amor. E ele usa aqui, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está usando uma passagem do Antigo Testamento de Levítico. E ele está usando também as palavras de Jesus. Você deve se recordar que esse Tiago, ele era irmão de Jesus. E Jesus resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Então essa é a lei régia, a lei superior, a lei máxima, superior a todas as outras leis. E o que é amar o nosso próximo? Se a gente quer aprender o que é amar o nosso próximo, a gente deve se recordar, se lembrar da parábola do bom samaritano. Jesus disse que o próximo é qualquer pessoa que precisa de ajuda. Quem é o meu próximo? É qualquer pessoa que precisa de ajuda. Este é o seu próximo, independente se ele é cristão ou não, independente se ele é ímpio ou não, incrédulo, pagão, gentio, independente se ele é rico ou pobre, sábio ou ignorante, branco ou negro, gordo ou magro, se ele tem uma conta bancária gorda ou magra, o seu próximo é quem precisa, quem necessita de você. E essa é a lei régia, essa é a lei que é superior a todas as outras leis. Você já pensou? Eu estava lendo um dos meus comentários, e o autor disse, o escritor desse comentário, ele disse que já pensou se o mundo, se todos os cidadãos do planeta Terra cumprisse essa lei aqui, a lei régia, a gente não teria crimes, roubos, mortes, exceto mortes naturais, ou por alguma doença. O mundo seria um mundo bem melhor, um mundo perfeito. Todos ajudando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Irmãos, nós somos cristãos. Tiago escreveu para comunidades fora de Jerusalém que eram peritos, especialistas no Antigo Testamento. Gente que conhecia
os livros, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. Aqui ainda não existia o Novo Testamento ainda estava em formação ainda. Os escritos do Novo Testamento, esse é o escrito mais antigo do Novo Testamento. Depois a gente tem as cartas de Paulo, Gálatas, que ele escreveu por volta do ano 48, 49 e 50. Primeira Tessalonicenses, segunda por volta do ano 50, 51. E o último livro do Novo Testamento, Apocalipse. Ele escreveu para gente que conhecia. Não basta a gente ter somente conhecimento. É importante, sim. Mas precisamos ser praticantes da palavra. Não basta eu dizer, eu te amo. Eu preciso, quem ama, demonstra. Não somente com palavras, mas com atos, com ações, com obras. E é o que nós vamos ver semana que vem. Fé e obras. Esse é o verdadeiro cristianismo, irmãos. Jesus disse: nisto vocês serão conhecidos, se amardes uns aos outros. Somos hoje aproximadamente 50 milhões de evangélicos no Brasil. Mas que tipo de evangelho é esse? Temos os políticos mais corruptos do mundo. Somos conhecidos, eu morei nos Estados Unidos. Somos conhecidos como o país da impunidade, da bandidagem, da pilantragem. Vai conversar com um gringo. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns americanos. Na cabeça de boa parte dos americanos, dos gringos, brasileiro é sinônimo de desonestidade. E brasileiro quer levar vantagem em tudo. Eu nem vou te contar, já contei aqui algumas vezes as histórias que eu ouvi nos Estados Unidos de brasileiros de pilantragem. Por isso que as leis são rigorosas para imigrante hoje, porque eles tinham portas abertas. Era fácil entrar nos Estados Unidos há 15, 20 anos atrás. Coisas absurdas que os brasileiros fizeram lá, que você não tem noção, não tem ideia. Vou te contar só um só. Há 20, 30 anos atrás, o brasileiro, quando ele chegava lá, a carteira de habilitação do Brasil, ela tinha validade lá na América. Você chegava lá no órgão competente, que eu me esqueci o nome aqui agora, chegava com a carteira e você automaticamente pegava a carteira americana, que é a Drive License. Sabe o que os brasileiros faziam? Muitos deles não eram habilitados no Brasil. Eles chegavam lá com carteirinha do Lions Club. Chegava lá com a carteirinha da escola. Lembra dos anos 80? A gente tinha carteirinha, né? Lembra da carteirinha? Carteirinha mesmo que fala? Carteirinha, né? Que tinha as notas. O camarada chegava lá com carteirinha de escola, com carteirinha de Lions Club, carteirinha de membresia de igreja. Chegavam lá os americanos, ok, Drive License. Nós somos conhecidos como o país da pilantragem, impunidade, da bandidagem. Que tipo de evangélicos que somos? Porque não praticamos a palavra, não colocamos em prática a lei régia, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para você. E aquilo que eu quero para mim, eu quero para você. Se eu não quero ser maltratado, eu não vou maltratar ninguém. Se eu não quero ser ofendido, eu não vou ofender ninguém. Se eu não quero ser magoado, eu não vou magoar ninguém. Se eu não quero que sejam desonestos comigo, eu não vou ser desonesto com as pessoas. Esse é o espírito do cristianismo, meus irmãos. Essa lei é a lei régia, a lei real, a lei soberana. Ela está acima de todas as outras leis. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Chama a sua atenção para os versos 10 e 11, que eu prometi semana passada que nós vamos terminar o culto 9 horas. E como eu fui metodista uma época da minha vida, metodista tem horário para começar e para terminar. Por isso que eu sou muito metódico. Versículos 10 e 11.
Olha o que diz aqui os versos 10 e 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Parafraseando aqui o que Tiago quis dizer nos versículos 10 e 11. Fazer acepção de pessoas pode levar a pessoa a desobedecer toda a lei de Deus. E esse é o argumento dele aqui. Quem quebra um ponto, quebra todos. Quem quebra um elo da corrente, quebrou toda a corrente. É a ideia de eu cumpro as leis de Deus, os mandamentos de Deus, mas só o que me convém. O que não me convém, eu não cumpro. A gente adotou alguns anos atrás aqui o modelo de sermão expositivo, né? E nesse modelo a gente prega capítulo por capítulo, versículo por versículo. Não tem como fugir, irmãos. E quando você é um pregador que não prega sermão expositivo, você pode escolher texto da Bíblia. Imagine você um pregador, um pastor que já está no 3º, 4º, 5º casamento. Aí ele está pregando uma série de sermões expositivos em Mateus. Aí quando ele chega no capítulo 19, que é o capítulo do divórcio. Claro que a gente já explicou aqui que há algumas exceções para o divórcio na Bíblia, até mesmo para o 2º casamento, mas exceção, não regra. Nunca foi o propósito original de Deus, mas na Bíblia Deus abre algumas exceções. Mas imagine você, um pastor que está no 3º, 4º, 5º casamento, e ele então vem aqui e está pregando. Aí quando ele chega em Mateus 19, ele tem que dar um pulo para Mateus capítulo 20. E você não tem ideia, o que tem de pregador hoje, que fica escolhendo textos, porque ele não tem autoridade, ele não tem moral para pregar todo e qualquer texto da Bíblia. Deus me deu a honra de receber na minha casa nos Estados Unidos, Jamie Camp, uma sumidade. Como pregador, como escritor, ele é o pioneiro no Brasil do que se chama hoje Ministério de Louvor. Você conheceu o Jamie Camp, né? Ele é um revolucionário, ele é o fundador daquele grupo, como é que chama o grupo? Vencedores. Até os anos 70, 80 não existia essa questão de Ministério de Louvor. Eu sou de uma época que não podia bateria na igreja, ainda bem que você nasceu na época certa. Não podia guitarra, não podia contrabaixo. Era basicamente só teclado e violão, ou órgão, ou piano. E ele é um revolucionário. E ele começou com o grupo Vencedores, e ele começou a fazer trabalhos com famílias. Ele é o mentor do Josué Gonçalves. Ele é o pioneiro no Brasil, ele foi um desbravador. E ele foi ministrar em nossa igreja por 2 vezes. E ele ficou na minha casa, muito humilde, um cara muito simples. E teve um dia que ele falou assim: Fabiano, eu perdi o sono. Os irmãos sabem que eu durmo tarde há muitos anos, né? Eu gosto de ler de madrugada. Ele falou assim: eu não estou conseguindo dormir. Eu estava na sala lendo. Aí ele falou assim: podemos conversar? E ele é um cara muito americano, mas fala português fluente, palmeirense, fanático. E podemos conversar? Eu falei: podemos. E nós conversamos até 3, 4 da madrugada. E ele me dando conselhos, eu tirando dúvidas, fazendo perguntas. E lá para as 2, 3 da madrugada, ele me falou algo que eu fiquei muito assim chocado naquela época. Eu já era pastor, mas não tinha a estrutura que eu tenho hoje. Ou pelo menos achava que não tinha. Ele me falou assim: você sabe que eu prego praticamente em todas as igrejas do Brasil, eu tenho portas abertas. E ele falou: vou te falar uma coisa aqui que você vai ficar absurdado. Eu falei: sério, sério? A maioria dos pastores do Brasil, infelizmente, ou tem um amante, ou estão no 3º, 4º casamento. E aí eles me ligam para pedir aconselhamento. Eu fico aconselhando eles a renunciarem ao ministério, a se afastarem do ministério. Mas são pastores presidentes de grandes igrejas. Ele me contou muitas outras coisas absurdas. E nós começamos, ele falou assim: eu te contei tudo isso porque eu vejo que você é um homem sério, um homem de Deus.
E Deus está te abençoando aqui na América. Eu quero que você mantenha o seu coração fiel e puro a Deus. Porque na América é muito mais fácil você se corromper do que aqui, né? Aqui a gente fica procurando dinheiro, lá o dinheiro procura você, entendeu? Lá eu fazia força para não juntar dinheiro e juntei $30 mil. Aqui eu faço força para juntar e não junto. Ele falou, eu vou te dar alguns conselhos, porque eu já vi muitos pastores como você, começaram com fome, com sede, e que se perderam, se corromperam no decorrer da caminhada. E ele começou a me dar conselhos, depois, vamos orar? Eu falei, vamos. E nós oramos ali uma meia hora, chorando, Senhor, tenha misericórdia da igreja brasileira, dos pastores brasileiros. Infelizmente, irmãos, muitos pregadores, conforme está aqui nos versículos 10 e 11, eles estão quebrando leis de Deus. Não adultera, mas está matando. Ou não mata, mas adultera. E quem quebra um ponto da lei, quebra todos. É claro que nós somos salvos pela graça. Mas a ideia aqui é a ideia de ser um observador, de ser obediente à palavra de Deus. Nós já ensinamos aqui que o pecado na vida do cristão tem que ser um acidente, não pode ser algo premeditado, arquitetado, planejado. Uma coisa é um pecado permanente, outra coisa é um pecado eventual. Ou melhor, uma coisa é um pecado eventual, outra coisa é um pecado permanente. Uma coisa é um pecado agudo, outra coisa é um pecado crônico. Uma coisa é você ter pecado, outra coisa é você estar pecando. São coisas totalmente diferentes. Pecado na vida do cristão tem que ser uma exceção e não regra. E aqui, o que parece é que era uma regra. Eles estavam quebrando a lei régia, a lei máxima, a lei superior. Aí, mas eu não mato, eu não adultero. Ok, parabéns. Não está fazendo mais do que a sua obrigação. Não está fazendo nenhum favor para Deus. Mas, no obstante a tudo isso, você está obedecendo tantos princípios de Deus, mas está quebrando a lei régia, a lei máxima, a lei soberana, a lei superior, a lei real, que é amar o seu próximo. E esse é o argumento de Tiago aqui, nos versos 10 e 11. Chama a sua atenção para o versículo 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Parafraseando, para a gente dar uma enxugada aqui, o que o versículo 12 quer dizer? Tiago diz que os cristãos serão julgados pela lei da liberdade. O que é a lei da liberdade? É a lei de Cristo. E qual que é a lei de Cristo? A lei do amor. Sabe, irmãos, os cristãos não estão mais debaixo da lei de Moisés. Desde que Cristo veio, na sua morte, na sua ressurreição, nós estamos agora debaixo da lei de Cristo. E qual que é a lei de Cristo? A lei do amor. Quem ama, não adultera. Quem ama, não mata. Porque ele resume os 10 mandamentos, aqueles 613 preceitos da lei mosaica, em 2: amar a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe, irmãos, esse é o argumento de Tiago aqui. O amor bíblico significa tratar os outros da maneira como Deus nos trata. Como que Deus nos trata? Todos os dias, misericórdia e graça. Todos os dias, graça e misericórdia. Todos os dias, misericórdia e graça. Todos os dias, graça e misericórdia. E como que nós tratamos as pessoas? Você está achando que você é salvo porque você é bonzinho? Porque você tem crédito com Deus? Eu tenho depósito. Que tem, meu? Você tem uma dívida impagável. Ainda bem que Jesus já pagou a nossa dívida. E somos salvos pelos méritos de Cristo. O que eu e você merecemos é o inferno. De alguém falou assim comigo:
É injustiça Deus, eu ir para o inferno. Eu falei, injustiça é você. Injustiça por quê? Eu falei, o que é injustiça? O que é justiça? Eu expliquei para ele, justiça é Deus te dar o que você merece. Aí eu contei para ele, narrei a história bíblica do pecado original. Comecei com Adão, Romanos capítulo 5. Mostrei para ele que nós somos depravados. Mostrei para ele que várias passagens bíblicas, que nós somos maus, que nós somos inclinados para o mal, somos depravados. Falei, me responde agora se você acha que você merece ir para o céu. Ele falou, não, eu mereço ir para o inferno. Falei, é isso que nós merecemos. Isso seria justiça. É Deus mandar eu e você para o inferno. Que é isso que nós merecemos. Mas Deus é misericórdia e graça. Misericórdia são duas palavras, né? Eu já ensinei essa regrinha aqui. Graça, favor não merecido. Eu não mereço, mas Deus me salva. Misericórdia é o que eu mereço e Deus não me dá. Eu mereço ir para o inferno e Deus me dá o céu. Então nunca peça para a sua vida, eu quero, Deus, que o Senhor seja justo comigo. Nós até postamos um vídeo essa semana, né, Samuel? Na nossa página, do pastor Augusto Nicodemos. Não peça justiça, tá? Porque se Deus te der justiça, é inferno, é condenação. Peça misericórdia todos os dias. Peça graça todos os dias. É o argumento de Jeremias lá em Lamentações. Me parece que é o capítulo 2 ou capítulo 3. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrarmos agora, chamo a sua atenção para o versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Parafraseando o versículo 13. Aqueles que não usarem de misericórdia, não receberão misericórdia. Deus vai julgar aqueles que fazem acepção de pessoas. Esse é o argumento de Tiago aqui no versículo 13. Se você não usa de misericórdia com as pessoas que precisam e necessitam, Deus também não vai usar de misericórdia com você. É o mesmo tratamento. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Da forma que você trata as pessoas, é o tratamento que você vai receber. E ele diz aqui que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus, ele é justiça e misericórdia. Mas a ideia aqui, pense comigo, não sei se você, quem é mais antigo aqui, antigo não, né? Quem é mais experiente. Antigo é o diabo, né? Velho é o diabo, como diz um amigo meu, e Deus não é velho, Deus é anciãos de dias. Esse é o título que a Bíblia dá para ele. Mas quem aqui lembra da balança? Lembra daquelas balanças? Quem lembra das balanças? Ninguém aqui não? Será que só eu aqui que sou? Depois vocês entram no YouTube, pesquisa lá, tá? Vocês que são mais jovens, o que é balança. Mas eu cresci, antigamente tinha aquelas vendas naqueles mercadinhos, e a gente chegava, né, os donos do mercado, parecia que a gente chegava, quero comprar 1 quilo de açúcar. O dono, aquele senhor, o que você quer, menino? Quero 1 quilo de açúcar, senhor. Aí a gente ficava com medo, né? Aí ele ia lá, colocava na balança, e dois lados, né? Pense comigo, essa é a ideia aqui. Um lado da balança, justiça, o outro lado, misericórdia. Se você for uma pessoa que usa de misericórdia com as pessoas, não estou dizendo que, e não é isso que Tiago quer dizer aqui, que a gente vai ser conivente, complacente, cúmplice, que a gente vai ser politicamente correto, que a gente vai ser omisso, que a gente não vai confrontar o pecado, que a gente não vai condenar as práticas erradas. Não é essa a ideia aqui. O contexto aqui é de cristãos que estavam fazendo acepção de pessoas. Então essa é a ideia. Pessoas que não usavam de misericórdia. Mas imagine duas balanças. Uma balança justiça, a outra misericórdia. Se eu for uma pessoa
que usa de misericórdia. Se eu for misericordioso, a balança da misericórdia vai pesar mais do que a balança da justiça. Agora, se eu sou uma pessoa que não uso de misericórdia com as pessoas, a balança da justiça de Deus, ela vai pesar mais. Naquele grande dia, o que vai pesar mais na sua vida? A balança da justiça de Deus ou a balança da misericórdia de Deus? Oxalá, tomara, a minha oração é que a balança da misericórdia pese mais. Eu queria te convidar a inclinar sua cabeça, mesmo assentado, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se em mim há algum caminho mau. Não permita que eu peque sendo parcial para ou desprezando os pobres. Ensina-me a julgar minha conduta à luz da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Se coloque em pé. Adorar
você agora apresentasse as suas necessidades a Deus, porque o ser humano ele é um ser integral. E nós queremos orar com você nessa noite. Queremos pedir a bênção de Deus na sua totalidade, para Deus abençoar a sua vida em todas as áreas. Nós não estamos podendo orar com posição de mãos, não estamos podendo nos abraçar. Nós entendemos que o culto ele tem que ser teocêntrico, cristocêntrico. Os puritanos tinham o princípio regulador do culto. Nós entendemos que o culto, quando nós louvamos e adoramos, nós estamos ministrando a Deus. Quando nós pregamos a palavra, Deus está ministrando a nós. Mas há um momento, nós temos uma oportunidade, a coinonia, que nós ministramos uns aos outros, orando uns pelos outros. Mas infelizmente essa parte do culto a gente não está podendo fazer. Eu quero então orar com você agora. Coloque a sua mão direita no seu coração. Eu quero orar com você. Apresente a Deus aí as suas necessidades, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós como igreja do Senhor, nós oramos nessa noite. Tu és o nosso Deus, o Pai é nosso, o Deus é nosso, o Pai é nosso Deus. Nós oramos nessa noite e te pedimos: venha abençoar a tua igreja, venha abençoar o teu povo, aqueles irmãos que não estão podendo participar do culto, que fazem parte do grupo de risco, são muitos, os idosos da igreja que não estão podendo participar, as crianças. Nós te pedimos a tua bênção para os irmãos que fazem parte do grupo de risco. Te pedimos a tua bênção para os idosos da igreja, para as crianças, e te pedimos a tua bênção para a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, receba nesta noite, meu irmão, a bênção de Deus. Deus é a fonte da bênção, Ele é o autor da bênção. Receba a bênção dEle, toda a boa dádiva, todas as bênçãos. A origem, a procedência, a fonte é Deus. Então seja abençoado, que o Senhor te abençoe no seu trabalho, que o Senhor te abençoe na escola, na faculdade, na viagem, no lazer. Que o Senhor Deus te abençoe durante esta semana, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que Ele te livre, que Ele coloque anjos acampados ao seu redor, e que Ele te abençoe durante esta semana. Ele ainda é Jeová Jireh, o Deus da providência, que Ele providencie tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, para a glória do nome dEle. Seja abençoado, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus. Levante as suas mãos o mais alto que você puder e diga glória a Deus o Pai, diga glória a Deus o Filho, diga glória a Deus o Espírito Santo. Aplauda o Senhor Jesus.
E na quinta-feira a gente volta para o nosso culto. Nós estamos numa série de exposições na carta de Paulo a Timóteo. E quinta-feira agora, 1 Timóteo capítulo 2, dos versos 9 até os versos 15. Então, aguardamos vocês, tá? O presbítero Judeus vai estar orando, finalizando e dando a bênção apostólica. Lembra como ele dá a bênção apostólica? Depois de 5 meses sem culto presencial. Lembra? Depois de 5 meses, né? Meus irmãos, infelizmente não vou até ficar na porta, tá? Mas não posso dar aquele abraço que eu gosto de dar, aquele aperto de mão. Antes da pandemia, sempre foi assim. Eu chego mais cedo, gosto de chegar meia hora de começar o culto e ficar na porta recebendo os irmãos e depois do culto. Então vou ficar hoje, tá? Vamos evitar, porque suponhamos que eu seja sintomático, eu esteja com esse vírus, né? E eu não quero ser portador de vírus, de bactérias, de maldição da sua vida. Eu quero ser um portador de bênçãos, tá ok? Deus abençoe, se cuide, tá ok? O Samuel, aliás, um deles vai estar orando, finalizando a idade, tá? Vai estar orando, finalizando e dando a bênção apostólica. Muito obrigado aos nossos irmãos, tá? Disseu, Bruno, Tamires, Fabiano, Gabriela, Rodrigo, Rony, Fernanda. Deus abençoe vocês. Esqueci de alguém? Não, né? Deus abençoe, vocês são muito bem-vindos aqui no nosso meio, tá bom? E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a Tua palavra. Que nós possamos, Senhor Jesus, colocar a Sua lei régia no nosso coração, ao nosso próximo, como a Ti mesmo. Ó Senhor Deus, vem nos levando de volta para nossas casas, nos protege, nos guarda, em nome do Senhor Jesus. Abra as portas do céu, ó Pai, derrama bênçãos sem medida sobre nossas vidas, e que essas bênçãos se transbordem, Pai, para todos que estão ao nosso redor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós e todos digam amém.